Olá, meu amigo, minha amiga. Muitas vezes, um homem se flagra diante de uma encruzilhada muito complicada quando ele se vê na obrigação de criticar uma mulher. Isso porque aqueles que têm consciência sabem que nós, os homens, carregamos na nossa estrutura genética, na nossa estrutura psicológica, uma série de informações, de códigos, de subjetividades que podem fazer com que a gente, ao analisar um quadro, a gente introduza ali uma dose de machismo. Mas, independente do gênero, quando uma pessoa é pilantra, ela é pilantra. Quando ela pratica crimes, ela pratica crimes. Quando ela mente, ela está mentindo. E dentro dessa avaliação, não dá para aliviar a barra por ser uma pessoa do sexo feminino. Eu estou falando isso porque hoje a senhora ex-primeira-dama, a esposa 03 do ex-presidente inelegível, hoje ela veio à tona para intoxicar mais a sociedade, as pessoas que já seguem esse grupo político como se fossem membros de uma seita. E a gente tem a obrigação aqui de justamente combater esse tipo de situação para ver se a gente consegue melhorar um pouco o debate político aqui no nosso país, porque essa gente jogou o debate lá embaixo. Bom, eu vou conversar com vocês, eu vou analisar aqui juntos com vocês o que aconteceu nessa tarde, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu, ao saber de algumas coisas que aconteceram hoje aqui no Brasil, eu não tive como não me lembrar da minha amiga Andréa Gonçalves, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas nós temos uma comunhão de valores, né? Então, é muito legal a gente se admirar mutuamente, cada um com seu discurso, com a sua forma de se comunicar, mas sempre pregando valores muito importantes num país que precisa muito, né, de pessoas que estejam cada vez mais ativas. E num vídeo de Andréa, ela deu a informação que ela estava recebendo uma notificação extrajudicial da senhora ex-primeira-dama, a esposa 03 do inelegível, por tê-la chamado de Paquita do Capeta. E outra coisinha também que eu vou me lembrar aqui quando estiver vendo o vídeo com vocês, né? E aí, diante do que aconteceu nessa tarde, eu acho impossível a senhora Michele conseguir algum tipo de reparo em relação a Andréa. Mas vamos ver o que a Andréa disse, que a gente vai comentar na sequência com outras informações. Vamos lá. Aqui, ó. Assinada por ela, Michele Bolsonaro. Essa aí foi a notificação extrajudicial que a senhora Michele fez contra a Andréa. Assinada por ela, Michele Bolsonaro, e me mandou essa notificação extrajudicial. Ela ficou muito incomodada com aquele vídeo em que eu expliquei a questão do silêncio, em que eu chamei ela de Paquita do Capeta, Piriguete do Capeta. Eu chamei ela disso, chamei. E de fato e de verdade, eu abusei nesse... Eu não me lembrava, a segunda expressão era piriguete do capeta, né? Mas a Andréa faz aqui a meia-culpa, mas será que ela deveria fazer? Sentido. Eu poderia ter sido um pouco mais simpática. E de fato e de verdade, eu não vou mais usar esse termo. Mas não foi isso que incomodou ela, não. Viu? Não, Andréa. Não foi isso que incomodou Michele Bolsonaro. O que incomodou Michele Bolsonaro, pelo que eu percebi, e que me mandou essa notificação, querendo que eu retire o vídeo do ar e que não fale mais no nome dela, etc e tal, não foi o tal de Paquita do Capeta ou Piriguete do Capeta, não. O que incomodou Michele Bolsonaro, de fato e de verdade, foi eu ter usado a estratégia que ela usa para se fazer conhecida e para se fazer entendida para as pessoas. Qual foi o contexto, André? Não estou entendendo nada. Ou seja, André, em resumo, ela simplesmente fala aquilo que todos nós já sabemos, o uso da religião para finalidades políticas, né? E hoje ela apareceu e aí, gente, a coisa ficou complicada, porque nós que somos professores, né, que, enfim, fomos educados academicamente dentro de uma universidade a debater sempre com respeito, escutar sempre outro, até porque os debates na universidade normalmente são repletos de alunos, né? Você tem o tempo para falar,
Você argumenta, a pessoa está perto de você, você não vai sair no braço com a pessoa. Então, os presentes ali, eles vão analisar o conteúdo das falas, os argumentos. Isso sempre dentro de um ambiente de respeito. Isso sempre foi assim no mundo civilizado inteiro. Mas isso até surgiu o bolsonarismo, que aí a baixaria passou a ser o comportamento, né? As pessoas tapam os ouvidos, viram membros de uma seita, e aí só a verdade que eles acreditam é que vale. E hoje a gente vê esse tipo de performance aqui da senhora Michele, que é o exemplo disso que eu estou falando para vocês. Gente, é uma coisa deplorável. Se eu tivesse diante da senhora Michele dentro de uma universidade debatendo, ela estivesse ali numa mesa, eu estou assim, senhora Michele, a senhora está falando, me desculpe, a senhora está falando mentira. E a senhora está falando uma falsidade. Quais são as bases? Qual é a fonte disso que a senhora está falando aí? Isso não corresponde com a verdade. A senhora está mentindo para os alunos, mentindo para as pessoas presentes aqui. Enfim, mas como certamente eu nunca terei esse tipo de oportunidade, porque trafegamos em mundos diferentes, né? Então a gente faz isso aqui pela internet. Hoje ela passou da conta, a meu ver, para tentar aqui destruir aqui a indicação do ministro Flávio Dino para o STF. Vamos ver o que ela falou. Ah, mas olha só os cheques do Queiroz. Ai, meu Deus, que preguiça que eu tenho. Cheques do Queiroz. Primeiro, quebraram meu sigilo, eu nem era investigada, mas quebraram perseguição. Já começou lá de trás. Tudo isso para atacar o meu marido, tudo isso para atacar a nossa honra, para trazer descredibilidade. Ok. Ah, e os cheques do Queiroz? Entra na internet hoje. Não, vou ajudar vocês, vou colocar tudo no bolão. Pois é, senhora Michele. A senhora está falando, mas não explicou o cheque do Queiroz, que era chefe de gabinete do filho do Bolsonaro, na conta da senhora. Isso a senhora não explicou. A senhora está fazendo essa firula toda porque as pessoas aí estão seguindo a senhora, né? Como membros de uma seita, como eu disse. Bom, mas qual foi a solução, né? Ela explicou alguma coisa da inocência dela, que o fato era mentiroso? Ela não recebeu cheque de um funcionário do Flávio Bolsonaro? Isso é mentira? Bom... Nos meus stories. Maioria do STF arquiva processo de Michele Bolsonaro. Por que essa pessoa está falando de tudo isso? Para ver se cola, mas não cola. E aí, eu tenho uma lei... Gente, vocês sabem o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, cujo relator do caso foi o ministro Marco Aurélio Mello, que está se mostrando um simpático do bolsonarismo há muito tempo, ele acolheu um entendimento do senhor Augusto Aras, que simplesmente funcionou como advogado do clã e simplesmente neutralizou, naquele momento, a ação envolvendo os cheques que a senhora Michele nunca explicou, nem Bolsonaro conseguiu explicar, na conta dela, porque nós sabemos que é dinheiro ilícito, não tem outra solução. Bom, outra conclusão, né? Mas vamos ver que teve coisa mais barra pesada aí. Lei 14.192 de 2021, que vai me amparar. Porque isso é perseguição, isso é violência política, sim. Não é porque ela é uma mulher que ela pode fazer isso. Quer dizer que só vale se for um homem? Ela está reclamando aqui de críticas que a Janja faz a ela, né? Eu nunca usei de palavras baixas para falar de ninguém. Atacam a minha fé, tá? Me chamam de falsa moralista. Fala que eu estou enganando os meus irmãos em Cristo Jesus. Sabe o que é enganar? Sabe o que é enganar, Queiroga? Quando o líder assina um acordo com a igreja e agora indica um senhor extremamente comunista para o STF. Isso é falso moralismo e isso é enganar e ludibriar os cristãos. Olha só, isso aqui não é da minha cabeça não, tá? Então é o seguinte, ela vai agora falar uma coisa que não é da cabeça dela, não. Então é da cabeça de alguém, né? Mas ela tem algum tipo de responsabilidade com algo que não saiu da cabeça dela, mas ela vai falar para as pessoas, sabe que vai para a rede, né? Para destruir a reputação de alguém, né? Mas vamos ver a sequência aqui, qual foi o que ela disse. Olha só. A revolução mais sangrenta, que a maior revolução genocida do mundo foi o comunismo. A maior revolução sangrenta foi o comunismo. A gente percebe que ela é uma senhora muito confusa, né? Porque ela tem ignorância sobre o que ela está falando, mas ela está falando assim mesmo, né? Não existiu a grande revolução comunista. A gente vai falar disso outras vezes aqui, porque são discursos já preparados há muito tempo de pessoas que estão a serviço do grande poder econômico, justamente para neutralizar qualquer tipo de movimentação dos setores menos preparados economicamente, menos favorecidos economicamente, socialmente, enfim, que tem ali reivindicações que sempre fazem que haja sempre um embate político na sociedade, né? Mas vamos lá. Mataram mais de 100 milhões de pessoas, perseguiram cristãos. Aí o senhor indicado para o STF, que ele fala assim, sou comunista, graças a Deus,
É até difícil, porque aí eu falo pra vocês que isso é uma doença, que ele precisa ter a verdade na vida dele. Gente, ela não entende a ironia do ministro Flávio Dino, né? Quando ele diz eu sou comunista, graças a Deus, porque sempre é atribuído a todo comunista a alcunha de não acreditar absolutamente nada, das pessoas serem desalmadas, serem anticristos, serem antideus, o que é uma coisa absolutamente bizarra, né? É um reducionismo muito grande. Mas para essa criatura, essas situações fazem algum sentido, né? Porque esse é o papel do pai da mentira, te enganar, distorcer. Daí ele fala aqui, ó. Então ela não entendeu a ironia, né? Quando alguém que é considerado um ateu diz eu sou comunista graças a Deus. Uma galhofa que Dino faz, enfim, do humor refinado que ele tem. Aí ela pega um papel com uma série de mentiras, de frases atribuídas a Lênin, atribuídas inclusive a Flávio Dino, que são todas frases fora de contexto e mentirosas. A gente vai comentar aqui, vamos lá. Sem contar que ele é uma figura que ele combate a família, ele é contra, tá? Ele combate os bons costumes. O Dino combate a família, combate os bons costumes. Que bom costume? Bons costumes da sua família, da família Bolsonaro, de tomar dinheiro de funcionário, de matar pessoas. E porque foi isso que vocês fizeram, né? Vocês vão ter mais pudor, né? Vocês mandaram gente para o cemitério e vocês agora mandaram gente para a cadeia. Vocês introduziram remédios falsos na mente das pessoas, vocês introduziram comportamentos ruins nas pessoas, que fizeram as pessoas se aglomerarem, se matarem, as pessoas não se vacinarem. Vocês deviam ter mais vergonha na cara. Isso que eu diria para a senhora Michele se eu tivesse no debate com ela, né? Parafraseando o FD, o famoso Flávio Dino, ele fala, entre aspas, eu faço o que Lênin recomendava. Tá gravado. Ah, internet, como você é boa. E aí, minha gente, cuidado com o que vocês falam, cuidado com os versículos que vocês trazem à existência, porque isso é gerado no mundo espiritual. Ele não proclamou Lucas? Que o que estava escondido ia vir à tona? Daí, olha só, vamos lá ouvir isso, eu vou falar uma frase aqui, uma frase de Lênin, que ele fala, né? Eu sou o discípulo, eu faço o que Lênin mandava. Quando o Dino disse isso, foi na entrevista que ele deu à televisão, ele estava dizendo que, especificamente uma frase atribuída a Lênin, que dizia que para entender a realidade concreta, tem que se analisar a realidade concreta. Era isso que ele estava falando. Então, para discutir sobre um problema concreto, aí o Dino disse, olha, eu sigo o Lênin, temos que analisar o caso concreto para dar uma solução concreta. Só que a pilantragem aqui distorce completamente o sentido das coisas todas, né? Vamos seguir aqui. Lênin, usar o idiota útil, não são vocês não, tá? Usar o idiota útil na linha de frente, incitar o ódio de classe, como bem a nossa presidente colocou, pobre contra rico, funcionário contra patrão. Gente, o Lênin nunca disse absolutamente nada disso, não tem nada escrito sobre Lênin em lugar nenhum disso. Onde é que essa senhora tirou isso? Como é que ela fala um negócio desse? É uma irresponsabilidade, é uma ignorância, é um comportamento de um estelionatário, de um criminoso. E aí não dá para aliviar, gente. E destruir a família e a espiritualidade. O que é isso, gente? Lobo em pele de cordeiro. E aí, é o seguinte, eu vendo essas pilantragens, não dá pra gente não ver aqui, é um versículo bíblico, né? É João 8,44, que diz que vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Gente, eu tenho certeza que o ministro Flávio Dino, lá na sabatina no Senado, ele vai explicar todas as situações e eu não sei se vai ter algum senador que vai entrar nessa canalice de perguntar se ele é cristão, se ele é evangélico, se ele não é, se ele é espírita, se ele é ateu, porque o que isso tem a ver com as imposições constitucionais para alguém ocupar uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acredito muito que o Dino ali vai dar um show com muito fair play e ele vai acabar passando, apesar dessa gente estar absolutamente enlouquecida, com medo de parar na cadeia, inclusive com decisões do ministro Flávio Dino, que certamente vai chegar até o STF. Gente, eu fico por aqui, me desculpem a veemência, mas pilantra é pilantra e a gente tem que combater. Piriguete do capeta, paquita do capeta, a alcunha está muito bem aplicada. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.